Bom, boa tarde. Então, novamente, estamos juntos esse ano, dando continuidade às atividades iniciadas no ano passado. E como vocês vão perceber, na realidade a temática continua sendo biotecnologia, mas os conceitos, né, que estão por trás de tudo que a gente entende como biotecnologia são conceitos muito básicos, né? Então, à medida que o Zé Luiz for apresentando os slides e a videoconferência, nós vamos tentando mostrar para vocês a importância desse estudo básico, né, aplicados atualmente ao que a gente chama de biotecnologia, nanotecnologia, sensores e tal. Então, vocês vão fazer uma revisão, né, dessa parte básica de compostos orgânicos e ligações químicas, e nós vamos então fazendo essas intervenções para sempre facilitar. E contamos com as perguntas que vocês vão aí fazendo, né, escrevendo, para depois, na hora da interação, a gente poder fazer a coisa mais dinâmica. Mais uma vez, então, a gente agradece essa colaboração com a SEMP, porque, como já expliquei para vocês, esse é um projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e, no meu entender, ele tem que ser revertido principalmente ao nosso ensino público. Então, essa é uma oportunidade que vai de encontro aos objetivos dessa área de educação e difusão de ciências, do que a gente chama CBME, que é o Centro de Biotecnologia Molecular e Estrutural. Este ano, nós também, aliás, há um ano, nós também começamos com uma parceria, um projeto novo com os Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia. O nosso instituto, ele tem um nome enorme, Instituto Nacional de Biotecnologia e Química Medicinal em Doenças Infecciosas. Vocês vão ver que a sigla é INBEC-MED, e ele também é apoiado parte pela FAPESP e parte pelo CNPq, Ministério da Ciência e Tecnologia. E esses projetos, então, além da pesquisa, eles exigem, precisam ter um componente dedicado à educação e difusão de ciências. Então, é por esse motivo que nós continuamos aqui em contato com vocês. Eu vou apresentar, então, para não ficar sempre, né, eu ou a Nelma falando com vocês. Nós já tivemos 2 videoconferências com outros professores, como a Beth já acabou de colocar. E hoje vocês vão ter a oportunidade de também ter contato com o José Luiz Lopes. Ele fez mestrado e doutorado conosco lá no Instituto e agora é pós-doutor, faz um estágio de pós-doutorado, também com uma outra colega lá no nosso grupo de Biofísica Molecular do Instituto de Física de São Carlos, e tem muito mais, vamos dizer assim, conteúdo, né, para ministrar, para preparar e ministrar essa videoconferência para vocês, tá? Então eu passo a palavra para o José Luiz e vamos iniciar então com o conteúdo, né? E o Zé Luiz vai contar para a gente como a gente define os compostos orgânicos e a importância dessas ligações químicas. Bom, quero inicialmente agradecer o convite de participar dessa videoconferência, e para mim também foi um grande prazer e foi uma ótima oportunidade para relembrar esses conceitos. Como a Leila disse, são conceitos básicos, mas que são importantíssimos para a gente entender as interações, né, de moléculas e macromoléculas biológicas. Então foi bem proveitoso também, e espero que essa videoconferência seja proveitosa para os dois lados, né? Durante as interações nós vamos trocar bastante experiências. Então, para a gente se referir ao tema, né, as propriedades dos compostos orgânicos e as ligações químicas, vamos primeiro definir, né, o que são, de que classe de compostos nós estamos falando, né? Então nós temos que nos remeter lá ao final do século XIX, do século XVIII, quando foi proposta essa divisão da química orgânica. Essa divisão, então,
foi proposta por um químico sueco, Torben Orloff Bergman, e ele usou o termo orgânico para se referir como um derivado da palavra organismo. Para aquele químico e alguns químicos da época, então, todo composto orgânico era proveniente dos organismos vivos. Ou então era extraído desses organismos vivos. Eles acreditavam que, além dos elementos químicos, né, que compunham esses compostos, eles possuíam uma força vital. E era impossível, então, realizar a síntese de um composto orgânico partindo apenas dos elementos químicos, porque os elementos químicos, por si só, não possuíam essa força maior, né, que eles consideravam como vida. E essa ideia, então, foi considerada como a teoria da força vital. Bom, então quer dizer que nessa fase da evolução, né, ou nessa época, se pensava que os compostos orgânicos viessem da matéria não viva. Exatamente, era essa a ideia que se tinha, né, e que essa era como se visto como uma regra para classificar um composto como composto orgânico. Ele tinha que estar intimamente relacionado com os organismos vivos. Mas na comunidade científica já havia alguns pesquisadores que pensavam de forma diferente, porque eles tinham algumas evidências experimentais que mostravam que para todos esses compostos orgânicos eram as mesmas leis que eram válidas para esses compostos, que eram válidas também para um composto que era inorgânico naquela época. E essa ideia, né, foi ficando cada vez mais forte à medida que novas evidências experimentais foram se acumulando. Mas foi em 1828 que um cientista alemão, o Friedrich Euler, ele consegue então apoiar mais fortemente, né, essa ideia de que não era necessário essa força vital para classificar um composto como composto orgânico. Ele parte então de uma solução de um sal inorgânico, o cianato de amônio, e consegue promover então a evaporação dessa solução no laboratório, e a partir da evaporação dessa solução ele consegue chegar à ureia. A ureia já era conhecida na época como um composto orgânico que era encontrado na urina de alguns animais. E ele conseguiu então obter esse mesmo composto, idêntico ao natural, no seu laboratório. Isso então ia totalmente contra a teoria da força vital. E ajudou então a refutar mais fortemente essa ideia, né, de que os compostos orgânicos possuíam essa vida. Logo então, em seguida, percebendo, né, que não era mais necessário essa ideia dessa força maior nesses compostos orgânicos, surge então a necessidade de uma nova definição para essa classe de compostos. E percebendo essa necessidade, que foi com outro cientista alemão, o Friedrich Kekulé, esse é mais conhecido, ele propõe a divisão, a nova definição da química orgânica que nós utilizamos atualmente. Ele propõe então que a química orgânica se trata das propriedades químicas dos compostos de carbono. Bom, eu queria te perguntar, nessa altura do campeonato, que importância tem esse átomo de carbono que, vamos dizer assim, deu origem a uma linha, uma área da química, né, chamada, que é a química orgânica, mas que na realidade a gente chama até química do carbono. Alguns livros, alguns autores definem como química do carbono. Então, qual a importância, o que esse átomo apresenta de diferença em relação aos outros? Essa pergunta é bem comum da gente encontrar e ouvir em sala de aula também, porque o carbono é o átomo central, então, dessa divisão da química orgânica. O que ele tem de tão especial e tão de diferente dos mais de 100 elementos da tabela periódica, né? Por que é o carbono e não qualquer um dos outros elementos? A gente consegue responder essa pergunta, então, observando as propriedades, né, das propriedades químicas do carbono e também a sua estrutura, né, os seus orbitais atômicos, como são formados. E além disso, o Friedrich Kekulé, ele apoiou então essa argumentação na maneira que o átomo de carbono estabelece ligações com os demais átomos da tabela periódica. Nós sabemos que o carbono então é um átomo tetravalente, né, ele pode realizar até 4 ligações simultâneas. As ligações aqui são representadas por esses traços, né, ou então pares eletrônicos também podemos utilizar na representação. E um outro postulado, então, do Kekulé, que explicita a propriedade de ligação química do carbono,
diz que essas 4 ligações são equivalentes. Isso, então, explica por que nós temos apenas uma molécula de clorometano, né, qualquer que seja a valência que o cloro aqui se liga nessa transparência aqui da tela. Né? Se o cloro se liga nessa valência ou em qualquer uma dessas 4, nós temos a mesma molécula, né, a molécula de clorometano. Então, as 4 ligações são equivalentes do carbono. Além disso, esse átomo ele consegue realizar ligações simples, ligações duplas, né, onde 2 valências são compartilhadas com o mesmo átomo, e também ligações triplas. E o último postulado, que eu acredito ser a característica mais importante, né, desse átomo de carbono como elemento principal da química orgânica, é que ele é capaz de se ligar entre si e formar, então, cadeias carbônicas lineares. E essas cadeias carbônicas podem ter diversos tamanhos e diversos formatos. Elas podem ser lineares, né, onde temos apenas um átomo de carbono se ligando apenas em outros átomos de carbono. Essas cadeias podem ser ramificadas, onde um átomo pode se ligar em até 4 outros átomos de carbono também. Além disso, essas cadeias, na sua estrutura, né, principal, no seu radical, podem ser fechadas, que nós chamamos de cadeias, podem ser fechadas ou abertas, cíclicas ou acíclicas, como conhecemos. E além disso, ele pode compartilhar nessas cadeias carbônicas também 2 valências com o mesmo átomo, né, que são as cadeias insaturadas que conhecemos. Além disso, essa cadeia principal, essa cadeia carbônica pode conter apenas carbonos, né, nessa cadeia principal, sendo então uma cadeia homogênea, ou então a presença de um elemento diferente do átomo de carbono, como aqui no caso o nitrogênio, formando as cadeias heterogêneas. Mas então, como explicar, né, o que possibilita esse grande número de interações e de diferentes possibilidades de compostos a serem formados pelo átomo de carbono? O que ele tem, né, de especial para favorecer todo esse leque de opções? Então nós temos que olhar e nos remeter aos orbitais atômicos que são formados por esse átomo. Nós sabemos, né, que o carbono é um átomo de 4 valências. Então nós temos aqui os orbitais do nível 2, os orbitais eletrônicos do nível S e do nível P, eles se hibridizam para formar os orbitais híbridos, que possuem uma energia mais baixa, né, do que esses orbitais atômicos aqui. E esses orbitais híbridos são do tipo sp3, e o nome vem justamente pelo fato de conter 3 orbitais do tipo P e 1 orbitais do tipo S, a fusão, né, desses orbitais atômicos. E, além disso, esses orbitais estão igualmente espaçados, né, espacialmente, como eu posso dizer, a fim de evitar o menor contato entre cada um desses ligantes, né, desses grupos que vão ser ligados nesse átomo de carbono, que nós chamamos, então, uma geometria tetragonal. A gente pode considerar que cada um dos átomos que se ligam no átomo de carbono, dos 4 átomos, eles estão posicionados no vértice de um tetraedro regular, né, espaçados com um ângulo por volta de 110 graus. E isso favorece, então, e fornece essas propriedades e a capacidade de diferentes ligações do átomo de carbono perante aos demais elementos químicos. Bom, eu gostaria então de te perguntar, Zé Luiz, por que, já que esses compostos, né, são formados por essas cadeias ramificadas, que podem ser longas, lineares ou ramificadas, e são tão importantes, como você está mostrando, onde na natureza, nos seres vivos e na matéria inanimada, se é que tem, nós podemos encontrar esses compostos moleculares, basicamente com átomos de carbono. Bom, em pelo menos uma coisa os cientistas lá do século XVIII já estavam certos, né? Os compostos orgânicos, eles podem ser encontrados e estão também nos organismos vivos, em todos os seres vivos. Mas eles não são limitados a eles, né? Nós temos também um exemplo da principal fonte de compostos orgânicos, onde podemos encontrar diferentes tipos de compostos orgânicos e de grande importância econômica, por exemplo, o petróleo. O petróleo ele pode ser considerado como uma mistura de diferentes compostos, diferentes cadeias carbônicas, de diferentes números, né, de diferentes números de átomos de carbono, diferentes ramificações. E uma das teorias, né, do surgimento do petróleo é que ele vem, então, de organismos, né, de
compostos orgânicos que foram fossilizados e foram sendo depositados nas camadas internas da crosta terrestre, né? Então ele é a principal fonte de compostos orgânicos que nós conhecemos até hoje. E com base, cada um desses compostos que compõem essa mistura que conhecemos como petróleo, ele tem características particulares. E o fracionamento, então, do petróleo, né, se baseia justamente nessas características. Por exemplo, onde nós temos a separação, né, dos derivados do petróleo, é feita, por exemplo, pela diferença na temperatura de ebulição de cada um desses compostos. Em temperaturas mais baixas, nós temos os compostos que são o gás de cozinha, né, os compostos gasosos. Temos também os diferentes tipos de combustíveis que são utilizados, gasolina, querosene, diesel. E os demais compostos também que são utilizados, são todos, podemos classificá-los e vê-los, né, como cadeias carbônicas contendo diferentes números, né, do átomo de carbono e também diferentes graus de saturação, diferentes ramificações. Então todos eles são compostos orgânicos. Além disso, nós poderíamos ficar aqui discorrendo, né, e exemplificando com um número muito grande de compostos orgânicos que são utilizados no nosso dia a dia. Eu vou só citar mais alguns. Um que vem sendo utilizado e visto como um material a substituir, né, muitos materiais metálicos, o emprego de substituir o vidro, por exemplo, que são os diferentes tipos de plásticos que nós temos, né? Os plásticos mais utilizados atualmente são compostos poliméricos, né? São repetições de unidades básicas de cadeias de carbônica. Nós temos, por exemplo, os polivinilestireno e poliviniletileno, polietileno e poliestireno, que são os mais utilizados, né, atualmente. E todos esses são repetições de unidades pequenas de cadeias carbônicas, né? Essas repetições são números bem grandes, né? Números extensos. Além disso, nós podemos encontrar outros tipos de compostos orgânicos nas próprias biomoléculas, né? Todas as classes de biomoléculas, as 4 mais importantes, né, que nós conhecemos, temos aminoácidos, proteínas, carboidratos, lipídios, todos eles podem ser considerados como cadeias carbônicas. Nós temos, por exemplo, o grupo dos aminoácidos, que podem ser vistos como uma cadeia carbônica heterogênea, né, no que o átomo de carbono se liga a átomos diferentes. Por exemplo, no nitrogênio, nós temos todos os aminoácidos um átomo central, que conhecemos como carbono alfa, e o carbono alfa se liga, uma das ligações do carbono é compartilhado é realizada com o grupamento amina. Uma segunda ligação é um grupo ácido carboxílico, né? O terceiro ligação é um resíduo, um átomo de hidrogênio, e por fim, aqui representado em R, é a cadeia lateral, que é o que diferencia os aminoácidos uns dos outros, né? Esses aminoácidos, ao se ligarem consecutivamente, né, a outras moléculas de aminoácidos, eles acabam formando as proteínas. E as proteínas, então, podem ser vistas, a gente pode entender a cadeia primária, né, dessas proteínas, a estrutura primária, como uma extensa cadeia carbônica, onde estão esses aminoácidos, né, esses carbonos alfas estão ligados com outros carbonos e grupamentos aminos, grupamentos carboxílicos. Além disso, nós temos também os ácidos nucleicos, né, das moléculas de DNA e RNA, que podem também que são consideradas e são compostos orgânicos, né, onde nós temos esses grupamentos, né, as pentoses ligados aos fosfatos, formando então as duplas fitas antiparalelas que compõem essas moléculas biológicas, que no caso a dupla fita para o DNA e a fita simples para o ácido ribonucleico, né, o RNA. Além disso, os lipídios também são um outro exemplo, né, desses compostos orgânicos. Esses lipídios são encontrados formando as membranas biológicas, alguns ácidos graxos importantes então para regulação e atividade de algumas enzimas, síntese de vitaminas. São todos os nossos organismos que utilizamos frequentemente e são importantes para o nosso metabolismo regular, né? O metabolismo funcione bem. Além disso, outros exemplos, né? Um exemplo importante da aplicação de compostos orgânicos, desde a antiguidade, os seres vivos são explorados, e as plantas principalmente, como fonte para se buscar novos medicamentos ou algum composto que nos cause alívio de algumas dores, algumas enfermidades. Já na Grécia Antiga, né, no século IV a.C., se utilizava a casca do salgueiro
já se conhecia as propriedades da casca do pó de salgueiro para aliviar algumas dores e aliviar sintomas de febre. Mas foi só no século XVIII que a indústria farmacêutica conseguiu descobrir que o princípio ativo, né, da casca do salgueiro era o ácido acetil salicílico. E foi então aí que uma indústria farmacêutica teve a grande sacada, né, e entrou então produzindo sinteticamente esse ácido acetil salicílico que conhecemos então como a aspirina. E esse é o medicamento, né, mais utilizado no mundo e mais frequentemente utilizado por todas no mundo todo, no mundo atual. E não só medicamentos são obtidos, né, por exemplo, das plantas, mas também vários tipos de pigmentos e corantes que têm grande aplicação e importância na indústria alimentícia, na indústria têxtil também, né, para o corante de pigmentos, de roupas, tecidos, mesmo os beta-carotenos também, que não são importantes vitaminas e compostos que são utilizados pelos seres vivos também. Bom, Zé Luiz, interessante todas essas propriedades que você, ou essas moléculas, né? Essa diversidade de biomoléculas constituídas basicamente de carbono. É interessante também ressaltar, porque, por exemplo, ele acabou de falar da aspirina, né? A Bayer ganhou rios de dinheiro porque ela patenteou esse composto, né, a síntese desse composto, aspirina, e até há pouco tempo, antes dessa patente vencer, nós pagávamos a cada aspirina comprada, né, um dinheirinho lá para a Bayer, só. Hoje já está bastante liberado. Mas o interessante é como a gente explica, vocês viram, olha, uma aspirina que é um composto químico pequeno, né, o medicamento em si. E se a gente compara uma molécula de lipídio, né, ou uma molécula de proteína, que é enorme, ou então os derivados de petróleo, quer dizer, são todos compostos de carbono e com propriedades químicas diferentes, com aplicações diferentes. Como é que a gente explica isso, né, como é que a gente trata desse aspecto, olhando do ponto de vista básico? Certo. Então, para a gente explicar muitas das propriedades, né, dos compostos orgânicos, nós temos que nos referir, então, à estrutura da matéria. Ou seja, nós sabemos que, desde a Grécia Antiga, houve uma grande evolução no que se pensava como modelo atômico, né? E para a gente entender essas propriedades diferentes dessa cadeia esse grupo de compostos que são praticamente cadeias carbônicas, nós temos que nos remeter, então, à estrutura atômica desse átomo de carbono e durante a sua ligação com os demais átomos. Eu tenho aqui nesse slide uma simplificação do modelo atômico atual, né? Onde nós temos aqui, de modo bem simplificado, as partículas nucleares e os elétrons circundando então as partículas nucleares. Nós sabemos então que os elétrons estão localizados nessa que chamamos de nuvem eletrônica, e essa nuvem eletrônica então ela é uma representação dos orbitais atômicos que esse átomo possui, né? E a gente consegue descrever, né, o formato dessa nuvem eletrônica através de uma equação de onda, né, que chamamos de funções de onda, que foram descritas então por Schrödinger. E essa função de onda justamente porque a partir de agora esse elétron começa a ser visualizado não só como partícula, mas ele também tem um comportamento ondulatório. E isso é uma das grandes ideias atuais, né, que são vistas pela mecânica quântica, né? Mas para a gente entender uma simplificação bem simples, uma analogia, né, bem simples, a gente pode utilizar esse modelo de nuvem eletrônica como a região mais provável que nós temos para encontrar um elétron, né, dentro desse orbital atômico aqui. Então nós podemos interpretar esse modelo atômico então como as partículas nucleares contidas aqui no centro e dispersas aqui uma grande região, a densidade de uma região que tem uma maior probabilidade de encontrar os elétrons de cada um desses átomos. E nós temos agora, então, quando vão se formar as ligações químicas, a interação desses modelos atômicos, né? Aqui eu estou utilizando, então, do átomo de hidrogênio, né? Um modelo simplificado, onde as partículas nucleares são compostas por apenas um próton, né? Carregado positivamente. E nós temos, então, que eles são circundados aqui pela região, essa probabilidade de encontrar os elétrons, que é a nuvem eletrônica. Ao interagir, então, com outro átomo, o que nós temos? Essas nuvens eletrônicas,
elas vão se repelir, né? Uma nuvem de um átomo 1 vai repelir a nuvem eletrônica do átomo 2. E do mesmo jeito, a partícula carregada, a partícula nuclear, também vai repelir, né, a partícula carregada do átomo vizinho. Mas, em contrapartida, nós temos que as nuvens eletrônicas, né, o elétron de carga negativa aqui, ele vai ser atraído pela partícula positiva do átomo seguinte, do átomo vizinho, né? Então, é justamente o balanço desses dois tipos de força, né, as forças atrativas e as forças repulsivas, que vão, quando essas forças entram em uma posição de equilíbrio, que vão ser formadas as diferentes ligações químicas. E é claro que essas ligações, então, têm relação direta com o tipo de átomo, né, e com a quantidade, né, a intensidade de cada uma dessas partículas positivas e partículas negativas que os átomos têm. Então nós temos, por exemplo, a ligação covalente, utilizando ainda o átomo de hidrogênio, né, como modelo. Nós temos então um próton e um elétron em cada um dos átomos, e esses átomos, ao se encontrarem, né, com os átomos de hidrogênio também, eles vão ser aproximados e os elétrons vão ser atraídos então pelas partículas nucleares, né, as nuvens eletrônicas. E quando atinge então uma posição de equilíbrio, esses átomos então conseguem fazer o balanço, né, dessas forças atrativas e forças repulsivas, de modo que eles conseguem, os prótons, os núcleos, né, são espaçados num posicionamento de equilíbrio, um posicionamento fixo, embora eles ainda possam vibrar dentro dessa posição de equilíbrio, e os elétrons então vão ser igualmente compartilhados pelos dois núcleos. Já não podemos falar agora qual elétron pertence a cada um desses prótons, né, eles já são igualmente compartilhados. E na ligação covalente é justamente isso que acontece. Existe um modelo teórico, né, para exemplificar a ligação covalente entre dois átomos, que é o modelo proposto pelo matemático Leonard Jones, né, embora eu não vou fazer uma descrição muito quantitativa dessa curva, eu vou só utilizar a descrição mais qualitativa, né, onde os átomos, então, quando estão colocados a uma certa distância um do outro, eles não sentem, né, essa interação dessas nuvens eletrônicas ou das partículas nucleares, justamente porque essa é uma interação de curta distância. Então, quando eles estão amplamente espaçados um dos outros, essa interação não existe, né? É nula. Cada um fica ligado somente ao seu núcleo e à sua partícula nuclear, cada elétron, né, desses átomos. Mas quando eles vão se aproximando, eles vão sentindo então a força de atração da partícula nuclear vizinha, fazendo então com que essas nuvens eletrônicas comecem a ser cada vez mais, como eu posso dizer, serem atraídas, né, pelas partículas nucleares. E essa atração vai se tornando cada vez mais intensa, de modo que eles conseguem então atingir essa posição de equilíbrio, que nós chamamos de um mínimo de energia. E isso que justifica então por que as ligações químicas são formadas, né? Porque elas apresentam uma energia de interação entre os átomos bem menor do que se os átomos estivessem sozinhos. Nós temos aqui, né, uma energia nula, mas essa energia ela fica muito mais proveitosa, né, mais interessante para esses átomos quando eles estão numa posição de equilíbrio, com os elétrons compartilhados. Mas a partir daí, se eu continuo diminuindo a distância entre esses dois átomos, eu já vou ter agora uma grande colisão, uma grande sobreposição dessas nuvens eletrônicas e também das partículas nucleares umas sobre as outras. E vai começar agora a governar nesse modelo qualitativo de Leonard Jones, o que vai predominar então são as forças repulsivas, né? Isso torna então uma energia muito maior de interação se eu continuo diminuindo a distância, né, entre esses dois átomos. Então, por isso que eles têm um posicionamento fixo nessa ligação covalente. Isso acontece, então, esse modelo que nós utilizamos para moléculas e para átomos, né, que são iguais, como, por exemplo, o átomo de hidrogênio. É interessante ver que essa ligação, né, entre que você está dando exemplo até agora, acontece entre átomos iguais, né? Quer dizer, você faz ligação covalente entre os hidrogênios. Mas e quando tem átomos diferentes, ou quando essas afinidades ou a eletronegatividade entre esses átomos são diferentes? Como é que a gente pode explicar esse tipo de atração? Né? Exatamente. Aqui no... Gostaria que você esclarecesse isso. Certo. Então a gente falou até agora da ligação de átomos que têm a mesma eletroafinidade, né? No caso a molécula da formação, por exemplo, do gás hidrogênio.
E vimos que nesse caso, então, os elétrons agora estão igualmente distribuídos, né, ao longo o orbital molecular, né, dessa nova molécula que se forma, e os elétrons estão distribuídos igualmente, isso acontece então numa ligação covalente que chamamos de ligação apolar, porque eles possuem, né, o mesmo tipo de eletroafinidade. Mas quando um dos átomos é mais eletronegativo que o outro, esses elétrons vão ser compartilhados de forma desigual entre os dois núcleos. Justamente porque um dos núcleos vai oferecer uma posição mais estreitamente ligada a esse elétron, né? Então isso vai fazer com que esses orbitais moleculares sejam deslocados preferencialmente para esse átomo mais eletronegativo, criando o que nós chamamos então de carga líquida, criando as densidades de carga, né? Então uma carga líquida negativa localizada sobre o átomo mais eletronegativo e uma carga líquida positiva localizada sobre o átomo menos eletronegativo. Isso também é o mesmo caso da ligação covalente entre dois átomos, mas quando tem essa diferença de eletroafinidade, né, entre esses dois elementos, nós formamos então as ligações polarizadas. E um caso extremo dessa ligação polarizada ocorre justamente quando um dos átomos é muito eletronegativo, né? E esse tipo de ligação nós chamamos então de um modo especial de ligações iônicas, porque além de atrair muito mais fortemente o elétron do átomo que vai ser o doador, ele consegue fazer a transferência desse elétron para ele, né? O elétron então ele é transferido justamente de um átomo menos eletronegativo para um elétron mais eletronegativo. Nós temos então a formação das ligações iônicas, como por exemplo no cloreto de sódio. Os íons sódios então são pouco eletronegativos comparado com os íons com átomo de cloro e formam então as moléculas iônicas, justamente porque há essa transferência então de um elétron da última camada aqui de valência para o átomo de cloro. Isso forma então os compostos iônicos. Tem uma animaçãozinha aqui que pode mostrar a formação, onde o orbital atômico, né, é como se ele fosse totalmente restrito à molécula ao átomo que conseguiu aceitar então essa densidade eletrônica que veio do átomo seguinte. Então, eu gostaria de fazer uma pergunta aí. Se a gente tem se existe essa diferença de eletronegatividade, quase que, né, um átomo roubando aí os elétrons do outro, isso a gente pode, seria essa propriedade, ou só essa, ou outras também, que vão, assim, vão ser importantes na atividade, na condução, por exemplo, de um determinado material ser mais condutor do que outro, ou então a propriedade diferente dos diferentes compostos orgânicos, como temperatura de ebulição, solubilidade, como fica todas essas propriedades que a gente estuda e que a gente ouve falar em função desse mecanismo aí de interação entre os átomos. Certo. Então até agora nós estamos falando, né, de interação átomo-átomo, interações atômicas. E vimos que as diferentes interações atômicas que podem se estabelecer têm a sua influência, né, nas propriedades que esses compostos orgânicos apresentam. Mas, uma vez esses átomos interagindo um com o outro, eles vão formar as moléculas. E agora essas moléculas também vão poder interagir com outras moléculas já formadas, né? Então, e essas interações agora entre moléculas também têm a sua influência nas propriedades dos compostos orgânicos. Então, as propriedades desses compostos se devem tanto a interações atômicas como também às interações entre moléculas. E agora então cabe a pergunta, né? Mas quais são as forças quais são as forças que regem as interações entre essas moléculas? E essa pergunta é um tanto quanto intrigante e pode ser frequentemente visto como um caso do cotidiano, né? Por exemplo, por que o óleo e a água não se misturam, né? Quais são as forças, a gente poderia fazer essa pergunta de um outro jeito, quais são as forças de interação que existem entre as moléculas de água que impossibilitam então a entrada de uma molécula de óleo no interior dessa solução? Ou o contrário, né? Quais forças que atuam entre as moléculas de óleo que a molécula de água não é capaz de estabelecer ou não é totalmente suprida para ela permanecer nesse ambiente apolar? E essas forças, eu
posso garantir para vocês, e a gente sabe, que são forças de baixa intensidade, né? São forças fracas, e são as mesmas forças que mantêm as moléculas unidas, as macromoléculas, né? Elas são essas forças que regem, por exemplo, o enovelamento de proteínas, são essas forças que regem a formação de complexos proteicos, são essas forças que levaram à formação das membranas biológicas, da inserção de proteínas e outras moléculas, né, nas membranas biológicas, né? São essas forças que governam, então, né, e mantêm a vida em todos os seres vivos. Bom, mas eu acho que tem um problema aí que precisa ser bem esclarecido, porque até agora a gente viu essas interações como sendo sempre eletrostáticas, quer dizer, tem átomos aí carregados negativamente, com maior ou menor eletronegatividade. E aqueles que não têm carga, como é que se explicam essas interações nesses compostos que não são carregados, vamos dizer assim, ou que não dos átomos em si, mas que no cômputo geral uma macromolécula ela não tem carga líquida. Como é que isso se mantém? Como é que elas interagem entre si ou com outras classes? Exatamente. O tratamento dessas moléculas, então, que não são carregadas, então conhecemos como moléculas apolares, podemos dizer também, foi descrito justamente por um cientista que nós conhecemos e falamos bastante dele, é o Van der Waals, Johannes Diederik van der Waals. E ele justamente fez uma descrição, né, do comportamento e os tipos de interações que acontecem entre essas moléculas que não são carregadas. E essas interações de Van der Waals, que nós chamamos, nós podemos geralmente nos referimos a ela por forças de Van der Waals. Elas são tipos de interações baseadas em interações de dipolo. Nós temos os dipolos que são dipolos permanentes, são aqueles formados quando nós temos as ligações covalentes polares, né, polarizadas, que eu apresentei nos slides anteriores. Esses dipolos podem ser dipolos induzidos e também podem ser dipolos momentâneos, e moléculas que não têm moléculas que apresentam um momento de dipolo nulo, né, mas eles podem, mesmo assim, elas podem apresentar dipolos momentâneos pela movimentação dos elétrons. Só falando assim que as forças de Van der Waals são interações de dipolos, parece que é uma coisa bem distante do nosso cotidiano e bem distante, pouco concreta, né? Mas um caso típico, né, que é regido por esses tipos de interações de dipolos, interações pelas forças de Van der Waals, é o que nós conhecemos da lagartixa na parede, né? A lagartixa ela se utiliza dessas forças de Van der Waals, de todos esses diferentes tipos de interações que são conhecidas como forças de Van der Waals, para conseguir subir as diferentes superfícies. E a gente pode até pensar, mas uma lagartixa na parede não tem nada de científico aí. E a gente se engana muito quando pensa assim, né? Justamente porque teve uma publicação recente, uma revista científica de um impacto muito grande, uma revista que é muito conceituada na comunidade científica, em que os autores justamente eles conseguem provar e evidenciar que o movimento da lagartixa subindo, escalando, né, uma parede, essa parede pode ser de diferentes tipos de superfície, né, justamente se dá pelas interações de Van der Waals que ela estabelece com essa superfície. Nós temos aqui nesse slide mostrando então que o pezinho aqui, os biólogos vão me perdoar, mas eu vou chamar isso aqui de um pezinho da lagartixa, ele é composto por diferentes velocidades, né, umas rugas, podemos dizer, e em cada uma dessas velocidades contém milhares de pelos, né? Esses pelos eles conseguem se adaptar justamente à superfície rugosa, superfície lisa, e a ação contínua, a ação conjunta de todos esses pelos sobre as superfícies, né? Esses pelos são de diferentes tamanhos, que confere então a adesão perfeita e que faz com que ela consiga escalar a parede. Então esse é um exemplo de uma aplicação dessa força de Van der Waals, que parece até um pouco abstrata, né, da gente trabalhar em sala de aula, ou de falar onde elas atuam, né, com maior intensidade. E que é estudado e bem visto pela comunidade científica também. Então agora eu vou só exemplificar cada um desses interações dipolares. Vou começar então pelos dipolos permanentes. Então nós vamos voltar lá, lembrar do slide anterior, onde eu falava das ligações covalentes polarizadas, onde eu tinha átomos de diferentes tipos de eletroafinidade, né, que se ligavam entre si por uma ligação covalente. Então isso forma então
uma carga líquida parcial negativa, uma carga líquida parcial negativa, né, sobre o átomo mais eletronegativo, e uma carga líquida positiva sobre o átomo menos eletronegativo. Quando ele vai interagir com outras moléculas que também são assim, né, que também apresentam esse deslocamento, né, dessas densidades eletrônicas, essa interação então vai ser preferenciada, né, de forma preferencial. Ou seja, essa densidade, essa carga líquida negativa vai interagir com o átomo que apresenta então uma densidade mais eletropositiva, né? Então essas interações com os dipolos permanentes vai se dar sempre nessa direção preferencial. Mas em moléculas então que tem essa ligação covalente apolar, ou então moléculas apolares, como que, já que elas não vai ter essa direção preferencial, como que isso acontece? Primeiro que essas moléculas, elas podem, o momento de dipolo nelas pode ser induzido. Mesmo que ela tenha um momento de dipolo nulo, elas podem ser colocadas na presença de um campo elétrico, por exemplo, e esse campo elétrico vai induzir a separação, né, parcial dessas cargas dentro dessa mesma molécula. Ou então que elas são colocadas na presença de uma molécula polarizada. Aqui nós temos a representação da molécula de água, e nós sabemos que a molécula de água é polar. Em cada um dos átomos aqui de hidrogênio nós temos uma carga líquida positiva, e de um átomo de oxigênio, então, é o átomo mais eletronegativo. Ele possui, então, essa densidade de carga líquida negativa. Ele pode, então, induzir, né, esse dipolo em moléculas que são, até então, apolares. E o outro tipo de dipolo, que eu falei, seriam os dipolos momentâneos. Esses dipolos momentâneos, eles se instalam, né, nessas moléculas apolares e também nas moléculas polarizadas, mas aqui eu vou tratar mais especificamente dessas moléculas que são apolares. Pela movimentação dos elétrons, né, nos seus orbitais moleculares ali, se nós tirássemos uma foto, né, desse elétron, ele poderia de repente estar totalmente aqui nessa direção da esquerda, aqui, né, nessa direção. E nesse momento, então, há uma diferença de carga líquida na molécula. Essa região aqui seria a região mais eletronegativa e essa região seria a região mais eletropositiva. Mas, como eu falei, são dipolos momentâneos, justamente porque os elétrons continuam esse movimento ao redor do núcleo. Então essas interações de dipolos momentâneos, elas são desfeitas muito rapidamente, porque os elétrons continuam se movimentando e a cada momento é criado um dipolo numa orientação específica. E a interação dessas moléculas, né, desses dipolos momentâneos, ela não tem uma direção preferencial, justamente porque esses dipolos podem se formar, né, em todas as direções que a molécula ocupa, né? E a interação entre elas, então, se dá assim meio de forma randômica, mas existe. E de intensidade, né, num tempo bem pequeno, justamente porque são dipolos momentâneos. E apesar de serem fracas, essas forças são as mais fracas das interações de Van der Waals, elas conseguem atingir uma intensidade grande quando nós temos um conjunto de moléculas que interagem simultaneamente. Ou seja, quanto maior a cadeia carbônica, ou quanto maior o número de moléculas que interagem, que apresentam esses momentos de dipolos pequenos, a somatória de todos eles, né, o conjunto desses dipolos momentâneos, que nos dá, então, uma intensidade significativa desses momentos dipolares. Um outro tipo, então, de ligação fraca, e que é extremamente importante, né, na interação entre moléculas, é o que nós conhecemos por ligação de hidrogênio. Esse também é um caso de interação de um dipolo permanente, onde nós temos a molécula polarizada, um dos seus átomos o seu átomo eletronegativo deve ser, então, extremamente eletronegativo. E esses átomos nós sabemos que são o oxigênio, especialmente, né, o oxigênio, o nitrogênio e o flúor. Então, quando esses átomos muito eletronegativos são ligados a uma molécula de hidrogênio, nós temos um caso, então, que o elétron do hidrogênio vai estar quase que totalmente localizado na região desse átomo muito eletronegativo. Isso vai gerar, então, um dipolo permanente muito intenso. E a interação desses dipolos intensos com outras moléculas que têm esse mesmo tipo de ligação, né, um hidrogênio livre lá também, vai fazer o que nós chamamos de ligação de hidrogênio. Eu tenho um slide aqui para simplificar e para exemplificar para a gente. Então aqui o átomo muito eletronegativo, no caso o oxigênio, de uma molécula de água, também composta pelos dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Esse é o átomo muito eletronegativo. Então ele vai como que puxar para ele, né, ele vai estar totalmente fixo nele o par de elétrons, né, dessa ligação compartilhada entre o hidrogênio e o oxigênio.
Isso faz com que, então, esse átomo de hidrogênio aqui fique pouco eletronegativo, ou seja, vai ter uma densidade de carga positiva muito grande sobre ele. Isso faz com que ele possa ser compartilhado com outro átomo muito eletronegativo. E esse pareamento, então, essa interação entre duas moléculas assim, é o que chamamos de molécula de hidrogênio. Que nas moléculas de água, por exemplo, é o exemplo clássico, né, que utilizamos para estudar essas ligações e perceber a importância dela e a manutenção dessas estruturas, né? Além disso, eu vou falar agora de um outro tipo de interação entre moléculas que é pouco evidenciado e às vezes é pouco discutido, mesmo em sala de aula, em alguns materiais didáticos, talvez por ter um efeito individual pequeno, mas que o efeito em conjunto é muito importante, né? E foi justamente esse tipo de interação que nós temos formações de algumas estruturas biológicas e de algumas moléculas, manutenção dessas estruturas que são tão importantes, né, e essenciais à vida. Essa interação, então, é conhecida como o efeito hidrofóbico. E para falar bem claro desse efeito, eu vou fazer uma recapitulação do que nós vimos então até agora, que as propriedades das substâncias físicas, elas se devem, das substâncias moleculares, perdão, elas se devem tanto à interação entre os átomos, como nós vimos, que formam os diferentes tipos de ligações, e também à interação entre as moléculas. E essas interações, e nós falamos até agora de interações de moléculas que têm apenas um tipo de característica, ou ela era polar, ou essa molécula era polar, ou ela era carregada. Mas agora existem moléculas, nós sabemos, na natureza, que apresentam essas duas características juntas. São as moléculas anfifílicas, né? Essas moléculas apresentam tanto uma parte apolar como uma parte polar. Um exemplo clássico disso são os lipídios, né? Os lipídios nós podemos considerar como essas cadeias carbônicas aqui, extensas. Essas cadeias podem ter um número muito grande de carbonos, 14, 18, 12. Então essa seria a parte apolar da molécula, formada aqui, né, esses átomos de carbono e hidrogênio. Aqui nós temos um fosfolipídio, né, um lipídio que contém duas cadeias carbônicas. E a parte polar da molécula seria a parte, então, que nós temos essas ligações covalentes polarizadas, um hidrogênio ligado a um oxigênio. No fosfolipídio, essa parte polar, então, é formada pelo grupamento fosfato, né, mas ligado pode ser uma molécula de glicerol, um ácido, pode ser uma molécula de etanolamina. São diferentes os grupamentos que podem formar a cabeça polar desses fosfolipídios. E como que essas moléculas, então, conseguem interagir? Quais são as propriedades de interação dessa molécula? Quais as forças que regem a interação dessas moléculas anfifílicas? Vamos imaginar, então, nós sabemos que quanto maior a cadeia carbônica dessas moléculas, desses lipídios, menor é a solubilidade delas em água. E nós temos vários exemplos, né, de cada uma das classes desses compostos orgânicos que vão tendo solubilidades diferentes em água, até mesmo temperatura de ebulição. Mas vamos nos focar principalmente na solubilidade aqui em água. E por quê? Qual que é o tipo de interação que nós vimos até agora que se estabelece majoritariamente, né, nas moléculas de água? As ligações de hidrogênio. Né? Entre essas moléculas de água há uma força fraca, mas que é de intensidade significante, né, para essas moléculas, e a interação principal é essa ligação de hidrogênio entre o átomo de oxigênio e um átomo oxigênio ligado a um hidrogênio pouco eletronegativo. E como que essas moléculas são solubilizadas ao serem colocadas numa mistura contendo várias moléculas de água interagindo uma com as outras? Para ela ser solúvel dentro desse meio aquoso aqui, ela deve ser capaz de suprir esses tipos de interações. Ou seja, a interação que uma molécula de água faz com uma outra, essa ligação de hidrogênio, deve ser de mesma intensidade se eu substituir essa molécula de água aqui central por uma molécula que eu quero identificar a solubilidade dela. Ou seja, essa molécula desconhecida, ela deve ser capaz de suprir ou de fornecer, né, a mesma intensidade de interações que uma outra molécula de água faz. E isso acontece com essas moléculas anfifílicas? Bom, quando nós colocamos uma molécula apolar, né, com uma cauda apolar na água, o que se forma, essa molécula apolar ela só consegue interagir umas com as outras com as interações de moléculas apolares, ou seja, aquelas interações fracas de Van der Waals. Se ela tiver algum átomo ali, um átomo heterogêneo, ela pode até fazer um momento de dipolo, uma interação, um dipolo permanente.
Mas e com a água? Ela consegue interagir e realizar aquela ligação de hidrogênio? Não consegue. Então o que acontece? As moléculas de água vão ficar circundando toda essa vizinhança dessa cadeia hidrofóbica, né, dessa cadeia apolar. Então nós vamos ter um grande grau, um grande número de moléculas de água que vão perder o grau de liberdade quando interagem com essa cauda apolar. Tem aqui uma outra figura que exemplifica melhor. Então, ao longo dessas caudas carbônicas, não vai ter interação das moléculas de água com a cauda, ou seja, interações e ligações de hidrogênio. Então essas moléculas ficam aprisionadas numa estrutura que nós chamamos de clatratos. E essas estruturas são estruturas rígidas, né? E isso diminui o grau de liberdade dessas águas que estão mantidas nessa estrutura. E isso é desfavorável energeticamente. Imagina, manter cada uma dessas moléculas envolvida por uma estrutura fixa desse jeito, né? Essas moléculas anfifílicas só vão conseguir interagir com as moléculas de água justamente na parte que apresentam esse grupamento polar, nas cabeças polares. Por quê? Porque aqui nessas cabeças nós temos grupamentos hidroxilas, ácidos carboxílicos, nós temos glicerol, nós temos alguns grupamentos aminas. Então, nessa região das cabeças polares, nós temos, né, a manutenção das ligações de hidrogênio que as moléculas de água estabeleciam umas com as outras. Mas nas regiões das caudas polares, essas ligações não são supridas. Então as moléculas de água ficam aprisionadas nessas estruturas que nós chamamos de clatratos. E como fazer? Se eu coloco cada vez mais moléculas anfifílicas na solução, vou aumentando a concentração dessas moléculas anfifílicas. O que isso ocasiona? Ocasiona justamente o aumento desses números de clatratos formados. Ou seja, o sistema vai ficando cada vez menos energeticamente favorável, ou tendo um gasto de energia muito grande. E isso não é interessante, né? A gente sabe que os sistemas biológicos tendem ao menor grau de energia possível, né? Então, para que esse menor grau de energia seja alcançado, a tendência, então, é que essas moléculas anfifílicas sejam organizadas umas com as outras. Ou seja, eu tenho aqui a transparência, que mostra então a interação agora de quando aumenta a concentração dos fosfolipídios na solução, as caudas carbônicas que não interagiam com as moléculas de água vão começar a ser unidas, porque elas conseguem estabelecer interação umas com as outras. A cauda de um fosfolipídio consegue interagir com uma outra cauda. E a estrutura que eu tinha de formação de cada um desses clatratos, eu tinha 2 clatratos, agora eu tenho apenas um. E isso é favorável, né, energeticamente para cada uma dessas caudas. E seguindo então nesse mesmo raciocínio, vou ter cada vez mais a aglomeração e a junção dessas estruturas apolares em solução. E isso é a junção de cada uma delas, voltando no slide aqui anterior. Se essas moléculas agora apolares começam a ser mantidas juntas, isso vai formar então aglomerados, né, de moléculas apolares juntas. Esses aglomerados nós conhecemos como as micelas formados, também a formação das membranas biológicas, quando essas moléculas apresentam 2 caudas, né, de ácidos graxos aqui. E isso é extremamente importante, e esse efeito, né, que vem justamente da falta de interação de uma molécula apolar com a molécula de água, esse efeito, né, de eu minimizar a energia que meu sistema tem, justamente dando grau de liberdade às moléculas de água que foram um pouco aprisionadas, é o que nós chamamos de efeito hidrofóbico, onde as moléculas apolares tendem a ficar cada vez mais próximas umas das outras, porque isso diminui, né, a energia que meu sistema teria, deixando elas individualizadas, né, na solução. Isso explica por que, então, que as moléculas de óleo não são solubilizadas nas moléculas de água, e vice-versa, né? Porque eu não tenho uma molécula de água também lá no meio da molécula de óleo, porque ela não consegue estabelecer então as ligações que a água faria com as outras moléculas. Para finalizar então, nós vimos aqui que a propriedade dos compostos orgânicos elas dependem, né, da interação entre os átomos e também das interações entre as moléculas. E a combinação desses 2 tipos de interações, as interações atômicas e interações moleculares, governam então e regem, né, a formação e a estruturação dessas biomoléculas, as biomoléculas importantes, né, que nós utilizamos e que conhecemos, todos os tipos de proteínas, os complexos proteicos. Nós podemos olhar então aqui mais a nível molecular, né, a estrutura de uma proteína, e sabemos que o que mantém essa proteína organizada, né, em uma estrutura helicoidal, as estruturas secundárias, as hélices alfas, ou então as folhas betas,
são justamente a formação dessas ligações de hidrogênio, né, entre cada um desses aminoácidos. E, além disso, não só as ligações de hidrogênio, mas também o dobramento em estrutura terciária depende também desse efeito hidrofóbico, né, dos aminoácidos apolares, os resíduos aromáticos, que também vão ajudar no dobramento perfeito, né, para que se tenha o nivelamento correto das proteínas. Não só o nivelamento, mas também a ligação de um composto, ou então de uma enzima, de um substrato ao sítio ativo de uma enzima, também depende dessas ligações, dessas interações, principalmente das ligações de hidrogênio, as ligações iônicas, quando o aminoácido é um aminoácido carregado, e também tem a contribuição bem significativa do que conhecemos como efeito hidrofóbico. Não só as proteínas, mas também as moléculas de ácido nucleico, onde nós temos a manutenção das fitas unidas através de ligações de hidrogênio, né? As bases se ligam aqui por 2 ligações de hidrogênio entre adenina e timina e 3 ligações entre a guanina e citosina. Mas o que mantém, então, essa estrutura de dupla fita de forma helicoidal, o que mantém essa hélice estável é justamente o empilhamento dessas bases, né? Essas bases que são hidrofóbicas, e esse efeito hidrofóbico, né? O efeito combinado de todas essas bases ao longo da hélice mantém essa estrutura estável. Para finalizar, então, eu vou só retomar o que nós vimos bem rapidamente, que é a diferença de eletronegatividade entre os átomos determina o tipo de ligação interatômica. Ou seja, quanto mais polar, ou seja, quanto maior for a diferença de eletronegatividade entre os átomos, mais iônico é o caráter da ligação, né? Onde nós temos a formação da ligação iônica em átomos que são de eletroafinidade bem diferentes, né? Como que eu posso dizer? Bem dispares, né? E, além disso, a simetria molecular também pode determinar se uma molécula vai ser polar ou não, que é o caso da água. Embora ela seja uma molécula de oxigênio se ligue a 2 moléculas de hidrogênio, então nós teríamos, né, assim, 2 ligações covalentes polares, mas que deveria dar um momento de polo total nulo, se ela fosse uma molécula linear. Mas nós sabemos que uma molécula de água não é uma molécula linear, e isso gera então um dipolo permanente na molécula da água. Então é importante lembrar que a polaridade de uma molécula também tem a ver com a simetria molecular. E eu quero... Bom, ver se tem alguma comunicação a fazer. Eu só queria chamar a atenção, antes do Zé Luiz colocar o último slide, a gente finalizar, quando no início eu disse para vocês que vocês iam rever, né, conceitos básicos, o porquê. Todos esses tipos de ligações químicas e as interações moleculares, baseadas nas chamadas, entre aspas, né, interações fracas. Quando eu digo isso, porque quando eu pergunto nos cursos de graduação que a gente ministra, quais são a importância das ligações químicas fracas, os alunos geralmente não dão a mínima. São ligações químicas fracas, não tem importância. Eles sabem muito bem ligação covalente, no máximo ligação iônica. E esquecem dos outros tipos de ligação, que são as ligações importantíssimas para a manutenção de todo o complexo, né, vida, que a gente chama. Então, e isso, como é que isso é aplicado? Então vocês vêm falar assim, hoje tem nanotecnologia, nanotubo de carbono, sensores. O que é toda essa nova nomenclatura? Na realidade, são aplicações dessas propriedades dos compostos orgânicos, químicos, de uma maneira geral, fazendo interações às vezes covalente mesmo, com uma matriz, um suporte, ou fazendo interações, essas chamadas interações fracas, né? Ou interações iônicas, ou esse efeito hidrofóbico, e lembrando, né, que o desenvolvimento, então, de todas essas novas tecnologias, elas só são permitidas à medida que a gente conhece bem e consegue manipular essa parte da química básica, né? Da ciência básica, tá certo?
conhecendo propriedade de novos compostos e tentando fazer essas interações entre eles. E uma coisa muito importante que vocês devem sempre frisar para os alunos é chamar a importância do nosso meio, do conhecido meio biológico nosso, né? A importância da água e da estrutura da água. Vocês viram que se a gente não tivesse a água tão estruturada como ela é, nós não teríamos vamos dizer assim, essa exposição, o aparecimento, né, das diferentes propriedades, dos diferentes compostos orgânicos que a gente conhece. Então, nesse sentido, é que sabendo e conhecendo bem essa parte da básica, né, de interações entre átomos, entre moléculas, entre diferentes compostos, nós vamos poder mostrar para os alunos que toda essa aplicação tecnológica hoje em dia é derivado desse conhecimento. Tá? Eu nem vou dar exemplos de nanotecnologia, porque são tão diversos as propriedades dos compostos, que eu poderia olhar aí numa busca eletrônica ou em alguns livros e só transmitir para vocês, porque na realidade eu nem trabalho exatamente com isso nas minhas atividades, na nossa atividade de pesquisa. E em seguida, então, eu gostaria que o Zé Luiz colocasse esse slide, porque vocês estão vendo a foto da Tatiane, que deveria estar aqui no meu lugar, fazendo essa interação com o Zé Luiz, mas por motivos particulares, ela vai ficar feliz da vida, que eu vou dizer que é porque ela está se casando, né? E não tinha como mudar nem o casamento e nem a videoconferência. Então eu assumi esse papel de interação que ela faria com o Zé Luiz, mas a gente quer agradecer que ela e o Zé Luiz prepararam esse material para vocês e vão deixar disponível todos esses slides, e à medida que vocês tiverem dúvidas ou quiserem interagir, ela só vai ficar uma semana de férias, vocês podem escrever para eles e que eles vão poder tirar as dúvidas de vocês. É também para aquela plataforma, aquele e-mail cbme@ifisc.usp.br. Então, agora eu vou passar a palavra para a Beth, que ela tem algumas considerações também a fazer para vocês.